Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. Na sexta-feira, 24 de outubro de 2025, sextou, e a gente começa mais uma edição do nosso ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente, a Laura, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Finalmente sextou. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente Lula aparece como favorito em mais uma pesquisa para as eleições de 2026, pesquisa divulgada hoje. Daqui a pouco vamos trazer todos os números. Mas o cenário, apesar de favorável a Lula, está longe de definição, como mostra o tropeço de Lula com uma declaração infeliz também. No mesmo dia em que ele aparece na liderança em todos os cenários, aí na pesquisa Atlas, ele também fez uma declaração infeliz, para dizer o mínimo, sobre segurança pública, sobre criminalidade, e isso repercutiu muito nas redes sociais. Então, Lula se recuperou, está em primeiro, mas tem muita água para rolar até 2026, podem ser cometidos erros de lado a lado, ninguém tem garantia de ganhar não, gente. Vamos trazer daqui a pouco os números e vamos falar também sobre o que o Lula acabou afirmando que provocou todo esse burburinho e obrigou o presidente até a pedir desculpas, de certa maneira, se explicar nas redes sociais. Você acompanha agora com a gente aqui no ICL Urgente. O presidente Lula desembarcou agora há pouco na Malásia. Lula se prepara para participar da cúpula da ASEAN. É o encontro de 10 países do Sudeste Asiático, importante encontro, e o detalhe é que é a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro comparece a este evento desde a criação desta Associação de Nações do Sudeste Asiático, que ocorreu em 1967. Temos aí a imagem de Lula chegando no avião brasileiro, desembarcando na Malásia. Então ele participa desse encontro que tem cunho comercial, de trocas econômicas, e depois, no domingo, na Malásia, Lula deve se encontrar com Donald Trump. Isso se o presidente dos Estados Unidos não furar, porque ele furou com o Putin. Tinha marcado um encontro na Hungria e acabou desmarcando. Mas, por enquanto, tudo leva a crer que Lula e Trump vão se encontrar na Malásia neste domingo. Aí seguimos com imagens da chegada de Lula e da primeira-dama à Malásia, e eu vou com a Laura Couto, que traz mais detalhes sobre isso tudo. Laura. Rodrigo, o mundo inteiro está de olho nesse encontro entre o Lula e o Trump. É a primeira vez que o presidente Lula vai se reunir com o presidente Donald Trump desde o breve encontro que eles tiveram na ONU, onde o presidente norte-americano afirmou que rolou um clima entre os dois. Essa reunião cara a cara na Malásia ainda não foi confirmada oficialmente pelos dois governos, muito provavelmente por precaução, já que certos traidores da pátria querem atrapalhar essas negociações, né, Rodrigo? A gente sabe de quem eu tô falando. Mas antes de chegar na Malásia, o Lula deu uma coletiva de imprensa na Indonésia. O presidente brasileiro comentou diversos assuntos, inclusive a negociação com Trump que vai acontecer nesse fim de semana. O Lula afirmou que vai mostrar os equívocos nas taxações contra o Brasil e nas punições contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver um vídeo desse momento. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião. Tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. E eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações, sabe? E também eu quero discutir um pouco a punição, sabe, que foi dada a ministros brasileiros, sabe, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. O presidente Trump sabe que o preço da carne lá está muito alto, é preciso baixar o preço da carne. Sabe que o cafezinho vai ficando caro. Então eu penso que as pessoas vão descobrindo também que nem todas as medidas que a gente toma às vezes repercutem do jeito que a gente queria. Portanto, vai ser uma reunião livre em que a gente vai poder dizer o que quiser, como quiser, e vai ouvir o que quiser, o que não quiser também. Não tem assunto proibido, importante isso, quer dizer, o tarifaço certamente vai estar na mesa, mas o Lula mandou avisar que vai tratar também dessas sanções contra
ministros da Suprema Corte do Brasil e de seus familiares e de ministros do governo brasileiro, como o Alexandre Padilha da Saúde, e vai tratar de todos os assuntos que achar que deve. E vai ouvir do outro lado também. O Trump pode trazer provocações. Eu estou esperando que ele traga algum tipo de provocação ao Lula. O presidente brasileiro não parou por aí. Olha só, Lula também condenou publicamente, mais uma vez, os ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela e disse que vai levar esse assunto também do cerco militar de Trump contra a Venezuela para a reunião de domingo. Vamos acompanhar esse trecho da entrevista. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assunto. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É isso, o Lula vai levar a questão da soberania também para esse encontro com o Trump. Até aí, uma entrevista consistente de chefe de Estado, Lula foi bem em todos esses temas. Mas, nessa mesma coletiva, o presidente brasileiro deu uma escorregada, viu? Falou uma frase infeliz. O presidente disse que na questão do enfrentamento às drogas, os traficantes são, abre aspas, vítimas dos usuários e que seria mais fácil para Brasil e Estados Unidos, abre aspas, combater os viciados. Vamos ver essa fala, depois a gente comenta. Vamos lá. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Você vê que o Lula começa usando uma palavra que não se usa mais, né? Não é mais correta, os viciados, aí ele muda para os usuários. E a gente pode até tentar entender o que o Lula quis dizer com isso daqui. Ele quis dizer que os Estados Unidos estão um enorme, um gigantesco, o maior mercado consumidor de drogas e que o Trump devia cuidar dessas pessoas que são doentes antes de bombardear barco dos outros em águas internacionais. Isso seria uma frase até ok. Agora, dizer que os viciados ou usuários são vítimas dos traficantes, aliás, que os traficantes são vítimas dos usuários, aí ele já se enrolou. Já se enrolou e, mais do que isso, a extrema-direita espalhou esse trecho, recortou esse pedaço, para dizer, tá vendo? O Lula quer ser bonzinho com traficante, está passando a mão na cabeça de traficante, dizendo que traficante é vítima do usuário. Tá vendo como o PT não sabe lidar com segurança pública? Isso aí, gente, não se engane, espalhou que nem rastilho de pólvora. Eu hoje estava almoçando num pequeno restaurante aqui próximo e tinham duas pessoas com esse vídeo do Lula rodando e comentando. Não é possível, o Lula falou sabe, isso está rodando. Bom, está espalhando. O que aconteceu? O Lula teve que pedir desculpas. Publicou uma nota nas suas redes sociais agora no começo da tarde. Vamos ver o que ele publicou? Abre aspas, então, é a fala do Lula, na conta dele, né? Deve ter sido escrito pela assessoria, pela SECOM, Secretaria de Comunicação. Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e contra o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, encaminhamento ao Congresso da PEC da segurança, recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Ok, as desculpas estão pedidas. Eu fico me perguntando, já que o vídeo do Lula está rodando com a frase equivocada, infeliz, ele até falou, né? Eu fiz uma frase mal colocada. Está rodando esse vídeo da tal da frase mal colocada. Será que adianta um desmentido só por escrito? O Lula não deveria gravar um vídeo dizendo, olha, falei algo equivocado, quero dizer aqui o que eu acho mesmo sobre isso. Pá. Tem que fazer isso rápido. Na crise do PIX, no final do ano passado, o governo ficou 10 dias sangrando em praça pública sem conseguir explicar. E a gente achando, mas isso não tem importância, daqui a pouco o Haddad explica.
Engano, isso vai para as redes e vira uma onda. Então está feito o pedido de desculpas, rápido, admitiu o erro, rapidamente, isso foi positivo. A minha pergunta é, não deveria vir um vídeo para reforçar este erro e virar essa página? Me parece que sim, me parece que seria o caminho mais correto. Bom, como eu disse no começo do programa, curiosamente, né, essa escorregada do Lula mostra como o caminho até um quarto mandato que ele já está anunciando nessa viagem para a Ásia, como esse caminho é complicado, gente. Há muito espaço para a oposição ainda se organizar. E vamos lembrar que numa disputa tão importante, que hoje ela é geopolítica, o Brasil, ganhar ou perder o Brasil para a direita, tem uma conotação internacional. Numa disputa desse tamanho, contam, além dos acertos do governo, os erros de lado a lado. E às vezes são erros administrativos ou são simples erros, entre aspas, numa declaração infeliz do presidente ou do candidato da oposição, como o Tarcísio também já cometeu. Então o caminho é longo. Não dá para achar que porque o Lula está se recuperando que ele já garantiu a reeleição. Não garantiu, e essa escorregada de hoje mostra como é fácil entregar para o adversário a possibilidade de se recuperar. E o curioso é que isso vem, né, depois da direita errar muito, o Tarcísio errou, o Eduardo Bolsonaro errou, né? Esse erro do Lula foi grave? Não me parece gravíssimo, está corrigido e tal. Mas tem que ficar atento. E é um sinal amarelo, essa escorregada de hoje, que vem bem no momento em que Lula volta a liderar todas as pesquisas. Levantamento da Atlas Intel, divulgado hoje, mostra que a aprovação do governo Lula voltou a crescer e que o Lula ganharia de todos os adversários, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Vamos dar uma olhada primeiro na tela aqui que traz a aprovação, né? Você repara, quem está só nos ouvindo, vale a pena olhar para a tela. A linha azul é a aprovação e a vermelha é desaprovação. Você repara que até junho, julho, né, o governo vinha com uma desaprovação muito mais alta do que a aprovação. E aos poucos, nos últimos 3 meses, ele recupera e agora a aprovação 51%, desaprovação 48%. Está maior a aprovação, mas por uma margem estreita. Apenas 3 pontos de saldo positivo na aprovação. Bom, a pesquisa também mediu a avaliação do governo por áreas e comparou com o governo do Bolsonaro. E é aí que o Lula leva grande vantagem. Em todas as áreas, está aqui na tela agora esta tela. Está aqui na tela agora esse gráfico. Em todas as áreas, de políticas contra a pobreza, a relações internacionais, a direitos humanos, educação, em todas elas, quando você pergunta, você acha que o Lula está melhor ou pior que o Bolsonaro? Por exemplo, educação, 54% está melhor, só 39% acha que o Bolsonaro era melhor. Então, o Lula tem uma margem de vantagem em todas as áreas, até na segurança pública, que ele tinha um saldo negativo e as pessoas achavam que o Bolsonaro era melhor, o Lula agora conseguiu empatar. Até na segurança. Por isso tem que tomar cuidado com cada declaração, com cada movimento. Mas é um quadro positivo para ele nesta pesquisa. E aí a Atlas perguntou, bom, e para o cenário de 2026? E aí a Atlas traz o mesmo resultado que outras pesquisas, Datafolha, Quest trouxeram. Olha só, primeiro turno, cenário mais provável, Lula contra Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Olha a linha vermelha do Lula. Ele abriu mais vantagem ainda. Hoje o Lula teria vantagem de 21 pontos sobre o Tarcísio. 51% Lula, 30% Tarcísio, 11% todos os outros. Por esse resultado, o Lula poderia ganhar até no primeiro turno, o que é improvável. Mas por esse resultado aqui, poderia ganhar já no primeiro turno. Vamos lembrar que dessa vez não vai ter o Ciro concorrendo à presidência, provavelmente. Então, concentra mais os votos logo no primeiro turno no Lula. Bom, a gente tem outros resultados aqui importantes quando a gente vai para o segundo turno. Se houver segundo turno, vamos trazer o próximo gráfico da Atlas Intel. Se houver segundo turno, bom, Lula contra Tarcísio, 52 Lula, 44 Tarcísio, vantagem de 8 pontos. Lula contra Michele Bolsonaro, vantagem de 9 pontos para o Lula. Lula contra Ronaldo Caiado, vantagem de 16 pontos para o Lula. E contra o Ratinho Júnior, vantagem de 14 pontos para o Lula. Então ele leva vantagem contra todos os adversários da direita. A vantagem menor é contra o Tarcísio, né? 8 pontos.
ainda assim abriu. Se a gente olhar a curva de segundo turno, que é o próximo gráfico, o Lula abriu ainda mais a vantagem em relação ao Tarcísio. Está aqui, ó. Veja como havia um empate entre eles no mês de julho. Aos poucos o Lula foi abrindo e hoje está 52-44 para o Lula no segundo turno contra o Tarcísio. O que significa isso? Que o Lula recuperou um pouco, a economia deu uma estabilizada, os preços pararam de subir e o Tarcísio errou muito. E aí o Lula aproveitou. Bom, o Lula pode errar e a direita aproveitar também. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. O que me chama a atenção, e eu queria trazer esse dado, é que não é só o Lula. O governo parece, todo esse campo que está em torno do governo parece que deu uma recuperada. Quando você vai para a imagem dos líderes políticos, e a Atlas perguntou, você tem uma imagem positiva ou negativa dos seguintes líderes. O Lula é que tem um saldo melhor. 50% positivo, 49% negativo, um saldo positivo de 1 ponto. Quem que é o segundo mais popular? Fernando Haddad, com 47% de imagem positiva. Terceiro, Geraldo Alckmin, com 45% de imagem positiva. Então, os três no campo do governo, as três principais lideranças em torno do governo Lula, têm as melhores avaliações populares. O saldo, entre o positivo e o negativo é melhor para esses três. Do lado da direita, o Jair Bolsonaro está aqui, ó. Ele tem um saldo negativo de 11 pontos. Muito mais gente tem uma imagem negativa do Jair Bolsonaro do que positiva. E os outros líderes também. Tarcísio de Freitas piorou muito, tem 8 pontos de saldo negativo, mostra que melhorou para o lado do Lula e dos aliados do Lula. Não é só o Lula, todo mundo que está junto com ele. Lula, Haddad, Alckmin, é um cenário positivo a essa altura para o presidente Lula e para a Frente Democrática que está em torno dele. Bom, vamos falar do outro lado, né, pessoal? Vamos passar para o lado do bolsonarismo. Acredite se quiser, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda aposta na candidatura do filho, o filho mais mimado, né, o 03, o Eduardo. Ele aposta que o Eduardo saia candidato nas eleições do ano que vem, mesmo com todos os ataques contra a soberania brasileira. Para Jair Bolsonaro, o 03 deve disputar o Senado de São Paulo pelo PL e o pai dele acredita que mesmo estando lá nos Estados Unidos, o Eduardo conta com apoio suficiente para vencer a disputa ao Senado em São Paulo. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, olha isso. Por conta desse sonho do Jair Bolsonaro, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, está segurando a vaga do Senado de São Paulo na corrida eleitoral do ano que vem. Mas, caso o Eduardo não seja candidato ao Senado Federal, o partido conta com os nomes seguintes: o deputado federal Marco Feliciano, o deputado federal Cezinha Madureira, do PSD, e o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, do PL. Nenhuma boa opção, né, Rodrigo? Mas vale lembrar que a legislação eleitoral não impede que um candidato seja eleito mesmo no exterior, contanto que ele tenha nacionalidade brasileira e domicílio eleitoral. Mas, se porventura o Eduardo Bolsonaro for eleito, ele precisa voltar para o Brasil para tomar posse, Rodrigo. É isso, Laura, ele vai tentar, mesmo à distância. Eu diria que em São Paulo, interior paulista, se o Eduardo Bolsonaro sair candidato lá dos Estados Unidos, tem boa chance de se eleger para o Senado, por incrível que pareça, sem fazer campanha aqui no Brasil, só pela rede social. Tem chance. Não está errada a avaliação do Jair, não. Certamente tem pesquisa para tomar essa decisão. Vamos falar de outro filho do Bolsonaro que também gosta de atacar o Brasil, né? O senador Flávio Bolsonaro, o filho 01, se pronunciou hoje sobre as críticas que ele recebeu depois da publicação nas redes sociais, em que sugeriu que os Estados Unidos atacassem barcos no Rio de Janeiro. Se engana quem pensa que o Flávio pediu desculpas. Não. Ele simplesmente acusou a imprensa de ter má vontade com a família dele, de defender traficantes, de inventar que ele proponha ataques na Baía de Guanabara, no Rio. Sendo que foi exatamente o que ele propôs, o que ele disse. Vamos recuperar aqui a postagem dele? Para ver que assim como é mentirosa como é mentiroso esse desmentido. Olha o que ele disse ontem. Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Ele está escrevendo para o Pete Hegseth. Então ele está pedindo a interferência do Pete Hegseth para atacar barcos no Brasil. Está muito claro, Flávio. As pessoas leem, sabem ler, né? Bom, no mesmo dia
no mesmo pronunciamento, né, nesse vídeo em que ele tentou negar o que falou, Flávio afirmou: "Eu vibro quando eu vejo navios cheios de droga sendo explodido em alto mar com traficantes dentro." A pergunta é, como é que ele sabe que são traficantes dentro? Ah, é porque o Trump diz que tem. Bom, os Estados Unidos diziam que no Iraque tinha arma de destruição em massa e ninguém achou, depois era mentira. Fora que é um ataque sem regra, sem lei, um vale tudo. E ele acha bonito fazer isso agora na Baía de Guanabara também? É um completo alucinado, o Flávio Bolsonaro. Parece que essa fala pode ter consequências para ele na justiça. Laura, conta essa pra gente. Rodrigo, o deputado Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, protocolou uma representação criminal no Supremo contra o senador Flávio Bolsonaro. O deputado acusa o filho do ex-presidente Jair de ter atentado contra a soberania nacional ao sugerir que os Estados Unidos realizem ataques militares na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E nessa representação do Lindbergh Farias, que foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, o deputado pede a apuração de 2 crimes. O primeiro é o atentado à soberania nacional, que está previsto no artigo 359 do Código Penal, e o segundo é o crime militar praticado por civil, previsto nos artigos 9 e 142 do Código Penal Militar, Rodrigo. E para o Lindbergh, a frase do Flávio Bolsonaro não é uma figura de linguagem ou ironia, mas um pedido para que uma potência estrangeira atue militarmente em águas sob jurisdição brasileira. A mesma interpretação que a gente tem, qualquer um tem, lendo aquela mensagem do Flávio Bolsonaro. Está feito o pedido para que ele seja investigado, né, baseado nesses artigos aí citados pela Laura. Pessoal, América Latina em alerta. E essa frase do Flávio Bolsonaro não foi à toa, não é que ele deixou escapar. Faz parte de uma estratégia de comunicação para normalizar os ataques na América Latina, os ataques militares, como nunca aconteceu. Os Estados Unidos já deram golpes, já colocaram a CIA para ajudar a derrubar governos, mas nunca chegaram a esse ponto que estão chegando agora. Os Estados Unidos não param de bombardear embarcações no Caribe e no Pacífico. Hoje, o secretário de guerra, presta atenção, de guerra, não é de defesa, de guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou mais um ataque e divulgou imagens que são essas que nós estamos vendo aí na tela. Olha aí. Mais um barco sendo explodido, e aí você tem que acreditar nos Estados Unidos. Eles são o quê? A polícia do mundo? Estão brincando de videogame com o planeta? Aperta um botão e explode? É isso. E olha o que disse o Pete Hegseth. Nós traduzimos, evidentemente, a postagem dele nas redes, no X, né? Durante a noite, sob a direção do presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou um ataque letal em uma embarcação operada pela Tren de Araguá, uma organização terrorista que trafica narcóticos no Mar do Caribe. Se você é um narcoterrorista contrabandeando drogas no nosso hemisfério, nós o trataremos como tratamos a Al-Qaeda do Osama Bin Laden. Então eles estão preparando o terreno, porque contra o Osama Bin Laden valia tudo. Bombardear, atacar, mandar tropas de elite para invadir outros países. E eles estão muito perto de fazer isso. A América Latina tem que soar todos os alertas. Não podemos normalizar isso. Ah, mas veja, será que eles não estão combatendo narcotraficante? Em nome de combater narcotráfico, eles vão derrubar governo. Escreve aí. Já fizeram isso uma vez no Panamá, com o Noriega, nos anos 80. E agora, de maneira muito mais organizada, com um discurso organizado e com o apoio de uma parte da imprensa que divulga isso como se fosse uma coisa normal, sem crítica, o Trump se prepara para enviar tropas de elite para se infiltrar na Venezuela e, se necessário, sequestrar, derrubar, matar o Nicolás Maduro. É muito grave o que nós estamos assistindo. Essa não foi a única investida do governo Trump contra a América Latina hoje. A Laura tem mais detalhes, algo muito grave também, Laura. Rodrigo, os Estados Unidos estão indo com tudo. Hoje o governo Trump anunciou que um porta-aviões está a caminho do Caribe. O objetivo é mais na mesma narrativa de sempre. O porta-voz do Pentágono confirmou que o envio do porta-aviões, e disse que a medida visa combater supostos traficantes de drogas na América Latina. Ou seja, a cada dia que passa, os Estados Unidos chegam mais perto aqui do Brasil, né, Rodrigo? Isso. Traficante, narcotráfico, manchete, narcotráfico, traficante, o Maduro é traficante e o mais grave, notícia de agora a pouquinho, o presidente Trump acaba de impor sanções contra o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, que é um crítico de Israel, um crítico dos Estados Unidos. Olha só, o Gustavo Petro confirmou, agora há pouco, que ele
a primeira-dama, a mulher dele, Verônica Del Socorro, o filho dele, Nicolás Petro, o ministro do Interior, Armando Benedetti, também foram sancionados pelos Estados Unidos. E aí, quando você sanciona e fala assim, esses aí são ligados com tráfico, vale qualquer coisa em nome disso. Vamos com mais detalhes, a Laura tem detalhes sobre isso. Rodrigo, um comunicado no site oficial do Tesouro dos Estados Unidos citou um suposto envolvimento de Petro nas atividades relacionadas ao tráfico internacional de drogas como uma justificativa para essas sanções impostas. O departamento bloqueou os bens do Petro e dos familiares. Eu separei aqui um trecho da nota oficial para a gente ler. Abre aspas. Sob o governo de Petro, a produção de cocaína na Colômbia atingiu níveis recordes. O presidente tem proporcionado benefícios a organizações narcoterroristas. Sob a liderança do presidente Trump, não toleraremos que a Colômbia trafique drogas para o nosso país e envenene os norte-americanos. Rodrigo. O próprio Petro, agora há pouco, né, confirmou esse ataque nas redes sociais dele. Nós vamos colocar aqui na tela também a mensagem, né, do Gustavo Petro na rede X. Olha, de fato, a ameaça de Bernie Moreno, que é um parlamentar lá dos Estados Unidos, foi cumprida. Minha esposa, meus filhos e eu entramos na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. O meu advogado de defesa será Dani Kovalik, lá nos Estados Unidos. O combate efetivo ao narcotráfico há décadas me traz esta medida do governo por parte de uma sociedade que vive nesse paradoxo, né? Mas nem um passo atrás, eu nunca ficarei de joelhos. Ajudamos a acabar com o uso de cocaína, disse o Gustavo Petro. Ele cita aí Bernie Moreno, um senador republicano que fez ameaças à Colômbia. Vale lembrar que ontem Petro acusou o governo do Trump de cometer execuções extrajudiciais com seus ataques, tanto no Caribe quanto no Pacífico. É muito grave e eles estão, repito, tentando normalizar isso para fazer uma invasão. Eu não acho que vão invadir em larga escala, com 30 mil soldados, mas fazer incursões com tropas de elite e tudo. E aí vão dizer assim, olha, precisamos fazer, porque veja, estamos combatendo o narcotráfico. Por isso que a fala do Lula, foi uma pena que o Lula tenha dado essa escorregada que ele deu. Porque a fala do Lula era necessária, era importante, mas ele errou na calibragem da fala. Quer dizer assim, Estados Unidos, cuidem dessa pandemia, dessa epidemia de consumo de drogas que vocês têm aí, antes de atacar os outros países. Mas não, né? Eles estão partindo para o ataque, porque é um ataque geopolítico usando o discurso de combate às drogas. Essa guerra às drogas é falida. Os Estados Unidos têm cidades, têm bairros inteiros em que as pessoas vivem, infelizmente, né? Porque é um problema social e de saúde pública. Vivem perdidas nas ruas sob efeito de drogas. E isso não é culpa da Colômbia e da Venezuela. O Trump quer o petróleo venezuelano e por isso está fazendo essa intervenção. Uma operação hoje do Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil e a PM, mostrou que o promotor Lincoln Gaquia e o coordenador de presídios em São Paulo, Roberto Medina, eram monitorados pelo grupo criminoso PCC, pela mesma turma que matou aquele delegado Rui Ferraz no litoral paulista poucas semanas atrás. O promotor deu uma entrevista coletiva e disse que o PCC elaborou plano detalhado para assassiná-lo, monitorou a rotina dele e fez até uso de drones para filmar a família do promotor. Tem uma frase aqui, foi uma entrevista coletiva muito forte, eu acompanhei. Ele disse o seguinte, ó: chegaram muito próximos de mim e da minha família, isso é aterrorizador. Um promotor dizer isso. Ele tem escolta. Os governos passam, as coisas mudam e às vezes quando o sujeito se aposenta, como foi o caso do Rui Ferraz, aquele que foi assassinado, aposentado, delegado, né? Você acaba sendo esquecido e abandonado. Ele está dizendo que o governo paulista abandonou o Rui Ferraz e que ele tem medo de acontecer a mesma coisa com ele. Quando eu parar de exercer minha atividade, eu tenho certeza que esse planejamento de execução vai voltar a ocorrer. O que eu consegui fazer é, mais uma vez, deter um plano em andamento, está feito o alerta, um promotor de justiça dizendo os mesmos que mataram o delegado tentaram, planejaram me matar. E eu tenho escolta. Quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Ele chega a dizer, acho que eu vou ter que mudar do Brasil. Então é uma situação muito grave. O Tarcísio de Freitas devia olhar mais para isso, em vez de ficar fazendo campanha para presidente da República antecipada. Laura Couto, obrigado mais uma vez aqui pela parceria.
no noticiário dessa sexta-feira. Obrigada, Rodrigo. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos ouvindo. Ótimo fim de semana, Laura, e para todas e todos. Um lembrete aqui, o ICL apresenta na próxima semana uma aula magna, A Ilusão Capitalista, a aula do Gessé Souza, né? Ele vai mostrar como é que o capitalismo transforma as pessoas, os cidadãos, em consumidores passivos, que não vão lutar pelos seus direitos, mas tentar ganhar alguma coisa a mais para consumir. A grande mentira do capitalismo, na próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Como é que você acompanha esta aula do Gessé Souza? Sociólogo, a gente tem muita honra, né, de ter o Gessé na nossa turma, aqui na nossa equipe, um dos fundadores do ICL. Você digita iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, ou vai no QR Code aqui na tela, põe o seu e-mail e na quinta-feira que vem a nossa equipe te avisa. Está na hora da aula do Gessé. E aí você assiste A Grande Mentira do Capitalismo com Gessé Souza. Está feito o convite. Pessoal, o N2 vem aí com a Gabi Varela e o Chico Sá. Daqui a pouco eu estarei por lá. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Valeu! O professor Gessé Souza, que foi professor na universidade lá em Berlim e que é um dos maiores sociólogos vivos desse país, vai dar uma aula essencial para os tempos em que vivemos. Ele faz uma pergunta: chegamos ao fim da esquerda? A pergunta dele é um alerta urgente sobre como enfrentar o avanço dos extremistas de direita, o que precisamos fazer para reconstruir a conexão com o povo brasileiro. É uma aula gratuita, online, vai acontecer no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 da noite. Vamos nessa? O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.